ficar com a... Pode, né? Tá bom, pode ser sim. E ele trouxe que falasse para a pessoa poder manipular, né? Poder amassar. Eu sou Ana Luísa, sou diretora da Unidade de Reabilitação para Deficientes Visuais. Atualmente a gente está com cerca de 90 usuários na instituição. A instituição é gratuita, ela oferece diversos cursos com o objetivo de estar incluindo cada vez mais o deficiente na sociedade, participando dos espaços públicos. Hoje a gente oferece aula de braille, soroban, informática, celular, grupos terapêuticos, culinária, psicologia, educação física adaptada, esporte, dentre outras atividades, inglês, francês, xadrez. E hoje essa oficina é o intuito mesmo deles poderem descobrir que eles podem também ter esse contato com a natureza, explorar esse espaço dentro da associação que nós vamos estar plantando dentro da nossa associação, que é o RDV pertencente à Associação Cívica Feminina, e para eles explorarem futuramente também esse espaço e cuidando dessa orquídea dentro do espaço da associação e futuramente a gente expandir isso para o externo, nas praças públicas, nos bairros deles. No caso assim, como que a pessoa pode encontrar ou de repente se inscrever no caso? Pode estar vindo aqui na URDV, a gente se encontra localizada do lado do Parque da Água Branca, na rua Ministro de Godoy 83. É só chegar portando o RG, CPF, comprovante de residência, um laudo oftalmológico, falando da deficiência visual, e um laudo para aptidão física, como a gente tem atividades físicas como yoga, orientação, mobilidade e educação física, a gente precisa desse laudo médico. O que você sente assim deles assim para cada atividade dessa? É uma vitória? O que você sente? Com certeza, a descoberta deles de estar podendo explorar, de ver que eles têm capacidade, de não ficar isolado dentro de casa, de ter a oportunidade de conversar com outras pessoas, estar explorando os espaços da nossa sociedade é muito importante para eles, sim. É uma vitória diária que a gente tem com eles. Legal. Bom, pessoal, boa tarde, meu nome é César. Tá? Eu que vou ministrar a palestra aqui para vocês hoje. Tá? Eu sou educador. Tá? Antes de ser orquidófilo, antes de trabalhar com a questão de verde, com plantas, né? Eu trabalho com educação. Tá? E educação nada mais é que você transmitir conhecimento para as pessoas. Tá? Então, a gente consegue lidar com qualquer pessoa nesse mundo. Desde que a pessoa tenha boa vontade para aprender, ela vai aprender alguma coisa sim, tá? Sejam coisas muito boas, construtivas, e sejam também coisas ruins, tá? Vai muito da índole de cada um. Mas a nossa função é transmitir conhecimento, transmitir experiências para vocês, tá? Então, a gente vai fazer ter um tempinho legal hoje à tarde, uma horinha gostosa. Eu vou falar para vocês algumas curiosidades, né, sobre o mundo vegetal e vocês vão poder conhecer uma planta, tá, que tem algumas peculiaridades e é uma planta que é muito adequada, tá, à necessidade que vocês têm no dia a dia, tá? É uma planta que ela permite, por exemplo, ser apalpada e permite você acompanhar o crescimento dela, tá? Ela tem as fragilidades dela? Tem sim, mas ela também não é tão frágil a ponto de que ela vai ser prejudicada se você conhecer as partes dela. Tá? Eu trouxe até uma haste de uma planta aqui, artificial, tá? Mas ela é de silicone, ela parece muito, tá, com a planta de verdade, que vocês vão apalpar daqui a pouco. E vocês vão descobrir que a orquídea não é aquela florzinha que todo mundo aprende quando vai para a escola, né? Aquela plantinha que quando a gente vai para a escola quando é criança, as professoras pediam para a gente desenhar, né? Eram as margaridas, né? Que eram redondinhas, com pétalas em volta, né? E vocês vão descobrir que nem toda flor é igual, tá? Tem flores de vários formatos diferentes, tá? Eu vou segurar um pouquinho o que eu vou falando, tá? Para a gente começar a falar
certinho daqui a pouquinho, a hora que a gente tiver mais gente, a hora que a gente tiver tudo distribuído. Mas o importante, né, é saber que vocês estão aqui porque vocês têm interesse em aprender coisas novas. Então isso deixa vocês de parabéns. Tá? Porque muita gente não consegue se enxergar. Olha só que absurdo, né? A pessoa não se enxerga cuidando de algo que não está ali ao alcance das mãos. Tá? E quando você tem acesso, né, a uma ferramenta que é uma planta que você pode cultivar ela em uma árvore, não depende de você ficar cuidando dela, dando água todo dia, ela por si só ela vai crescer e ela vai permitir que você apalpe ela, isso sim vai ser uma descoberta para alguns de vocês. Tá? Por que para alguns? Porque eu tenho certeza que vários de vocês, tá, gostam de temas relacionados à natureza, não é verdade? Deixa eu fazer uma pergunta. Levante a mão, tá? Quem já teve o prazer, a oportunidade de cuidar de uma plantinha, mesmo que fosse no vaso. Olha só, quase todo mundo. Parabéns. Tá? Quem aqui é deficiente de nascença? 1, 2, 3. Tá. Vocês têm 100% de visão, de limitação visual? Ou vocês têm algum nível de visão? Tem baixa visão. Baixa visão. Quem mais tem baixa visão? Baixa visão. 1, 2, 3. Baixa visão, tem muito pouca visão. Legal, ótimo. Então a maior parte do pessoal tem limitação completa, né? Ótimo. Então isso é bom saber para eu poder ir guiando mais ou menos o que eu vou explicar para vocês. Bom, já vai dar 2 ideias, então vamos começar oficialmente a nossa palestra, tá? Quem quiser chegar, tá? Os voluntários podem ficar mais próximos. Tá? Estamos aqui num grupo de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pessoas no comecinho. Tá? Algumas outras pessoas vão chegar ainda, que já me confirmaram. O grande ponto desse nosso encontro de hoje, tá? é um desafio. Eu faço um desafio para vocês. Tá? Eu desafio, acho que vocês gostam de desafios, né? Vocês já superaram tanta coisa na vida, não é verdade? Eu desafio vocês a cuidar, não de uma planta, tá? Mas cuidar de uma árvore, cuidar de uma praça, cuidar de uma rua inteira. Como? Através de uma plantinha que eu vou dar para vocês. Tá? E eu vou mostrar para vocês que é possível sim. É possível sim, tanto é que vocês vão acompanhar ela crescendo e vão se sentir donos, tá, da árvore, da praça, da calçada. Tá? E com isso vai mostrar para todo mundo, tá, que vocês podem sim fazer muito mais do que muita gente julga, não é verdade? Tá? Eu já fiz essa experiência, tá, de explicar para as pessoas o cultivo de orquídeas em árvores por 2 ocasiões. Uma foi o ano passado e a outra foi há umas 3 semanas atrás. Então eu já fiz as minhas experiências, os testes, vi o que dá certo, tá? Algumas coisas que não deram tão certo. Então hoje a gente está ajustando para que essa palestrinha ela fique o melhor possível. Tá? Claro que eu vou cometer minhas falhas, vou cometer minhas gafes também, tá? Mas eu espero que vocês me perdoem, mas está sendo de coração mesmo isso que a gente está fazendo hoje, tá bom? Bom pessoal, aqui em cima da mesa, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 plantas que tem botão de flor. Tá? Essas plantas eu vou entregar primeiramente para quem tem deficiência total de visão. Tá? Eu acho que a gente tem mais de 11 pessoas aqui com deficiência total, né? Tá. Então, quem não tiver, vai pegar uma outra planta que não tem flor, mas vai poder acompanhar com o colega do lado, aqui tem uma flor, ok? Tá? Então, por favor, levante a mão, aqueles que têm deficiência total, que eu vou entregar um vaso na mão de vocês. Tá? Você, né? Ó, segura o vasinho com uma planta, tá? Evitem pôr a mão na flor, tá? Vocês podem tocar, vocês podem ir tocando as folhas e o vaso, não põe a mão na flor, tá bom? Mauro eu já conheço, Mauro é experiente. O nosso amigo aqui. Tá? Ó, podem ir apalpando, quem mais? O professor aqui. Quem mais? A senhora. Aqui.
Quem mais? Deficiência total. Mas aqui vocês estão conseguindo acompanhar? Tá. Deixa eu ver. Quem mais tem deficiência total? A maioria vai chamar. Tá, então vamos lá. Baixa visão. Quem tem um comprometimento maior de visão? Porque 1, 2, 3, 4 plantinhas. Então vou deixar uma com vocês aqui para vocês irem compartilhando, tá? Eu vou deixar 2 aqui para se alguém chegar daqui a pouquinho, tá bom? Aqui para o nosso amigo, tá? Eu vou deixar 2 reservadas ali, caso chegue alguém daqui a pouco. Florida não, tá? Eu tenho várias outras que não tem flor, tá bom? Que eu vou distribuir para vocês agora. Aqui para você. Esse aqui para você também. Mas quem enxerga também não tem problema, né? Não, todo mundo vai ter a sua. Aqui, vamos lá. E para você. Bom. Gente, todo mundo com vasinho na mão, né? Tá. Aqueles que receberam a planta com flor, tá? Devagarzinho, tá? Vão tocando a planta desde o vaso e vão subindo, né? Acompanhando a haste da flor até chegar na flor, tá? Cuidado ao tocar a flor, porque ela é um pouco mais delicada, é a parte mais delicada da planta. Você estava pensando que ela era artificial. Vamos lá. Tô dando calma aqui, ó. Mas esse daí é um pauzinho que tem pra Ó. segurar. Não, mas eu tô falando que a folha mesmo ela é dura. A folha é dura, tá? Ó. Algumas das plantas, tá? As plantas que têm flor, ela tem uma varetinha só para segurar a haste da flor para ela não tombar, tá? Então, vocês vão notar rapidamente que a vareta, ela tá só segurando, tá amarrando com arame a haste da flor, para ela ficar retinha para cima, tá? As outras plantas que não tem flor, não tem haste, tá? E não tem varetinha também, porque não precisa, tá bom? Percebam que esse vaso, tá? Ele tem, dentro do vaso dele, vocês podem tocar e sentir as raízes, tá? Podem tocar a planta e vão conseguir perceber, tá? Que a raiz dela é uma raiz grossa, tá? Podem ir apalpando as raízes, que vocês vão sentir que as raízes delas, tá? Elas estão todas emaranhadas, estão distribuídas, né? E que essas raízes, muitas vezes, elas estão querendo sair do vaso. Isso é muito bom. As raízes têm que sair pra fora? Elas querem sair do vaso. Olha só, elas estão procurando ar, elas estão procurando liberdade, estão procurando ventilação, tá? Então, percebam, tá? Vocês conseguiram perceber as raízes? Tá? Sobe um pouquinho mais a mão que vocês vão perceber as folhas agora. Essa planta, essa espécie de orquídea, ela tem as folhas bem largas, bem compridas e duras. Tá? É uma espécie que se chama Phalaenopsis. Isso, tá? Tem gente que chama de orquídea borboleta, porque a flor dela é grande e tem 2 azonas laterais, que parece com uma borboleta, né? Tanto é que o nome vem do latim, né? que remete à borboleta, tá bom? A do Mauro, por exemplo, não tem flor, tá? Ele está apalpando ali, mas ela tem botões, tá? Ela vai abrir em breve, tá? O que acontece? Não é legal você deixar a mão muito tempo na flor, porque a sua mão tem uma temperatura de 36 graus. Então, vai cozinhar a flor, tá? A mesma coisa, as folhas. As folhas dessa planta, tá? Elas estão adaptadas para viver protegidas do sol, né? Embaixo da copa das árvores, tá? Essas plantas que a gente está falando hoje, que são as orquídeas, a maior parte delas, tá, são orquídeas que não nascem na terra. Elas não sobrevivem na terra. Tá? Elas sobrevivem, elas são naturais de árvores ou até de pedras, mas não de terra. Tá? Ela descobriu que para ela sobreviver, né, porque imagina só, tá? Uma orquídea numa floresta,
ela tem muita planta, muita vegetação no chão, concorrendo pela luz que entra através das árvores. Tá? E ela precisa concorrer, ela precisa sobreviver. Ela é tão evoluída que, ao longo de milhões de anos, descobriu que ela consegue extrair a energia dela através da luz e das raízes sem precisar da terra. Então, ela devagarzinho foi se adaptando a crescer em cima de árvores, em cima de galhos. Então, ela consegue muito mais luz em cima da árvore do que estando lá no chão, com um monte de outras plantas, né? Existem lugares que, se você visitar, por exemplo, uma praça, um parque, e embaixo de uma árvore bem fechada, que é bem sombreadinha, não nasce nem grama, tá terra pura, porque não bate luz. Mas uma orquídea, ela consegue sobreviver nessa árvore, porque ela precisa de menos sol, tá? E ela estando em cima de um galho, ela consegue ficar lá quietinha, né? Ela vai pegando os nutrientes que vem com a chuva e não precisa de terra. Tá? Bom, existem outras espécies também, tá? Muitas, existem milhões de espécies de orquídeas. Existem espécies que tomam sol direto, que fica até na areia da praia. Tá? E existem outras que nascem em cima de pedras. Tá? E existem outras que nascem até em água. Mas não é o caso nosso aqui. Tá? A maior parte das orquídeas, de novo, nasce em cima de árvores, que são as orquídeas epífitas. Não precisa decorar, tá? Tem alguns nomes aí só por curiosidade. Bom, sabendo que a maior parte das orquídeas cresce em árvore, agora me ajudem, vocês que vão me ajudar. O que acontece se eu colocar terra no vaso? O que vocês acham que pode acontecer? Ela pode morrer, pode ficar fraca, não é? Por quê? Que abafa, né? Sim, abafa. É a mesma coisa você dar cenoura para um leão comer. É a mesma coisa você dar um bife para um coelho, né? Ele até vai comer quando tiver com fome, para não morrer. Vai demorar um pouquinho, mas o bichinho vai ficar tão fraquinho e vai morrer. Tá? Então, as orquídeas de árvore seguem a mesma lógica. Você não vai dar terra para elas. Elas precisam de um pouquinho ali de poeira que cai, né? A própria poluição, inseto morto, né? Cocô de passarinho. Isso é nutriente para elas. A fuligem, a poeira. Quando chove, então, é uma festa, porque a água escorre pelo tronco e vai levar todos esses nutrientes para as raízes. É isso que a orquídea adora. Aí, pensem comigo. Em cima da árvore, ela vai ficar encharcada, como se ela estivesse num vaso? Não. Nunca. Né? Por mais que chova, a água vai escorrer. Sim. Não é verdade? Então, o que acontece se nós ganhamos uma orquídea e deixamos ela no vasinho, em casa, e com um pratinho d'água, para ela não secar? Isso, vai apodrecer. Tá? Então, esse é o grande segredo das orquídeas epífitas, as orquídeas de árvore. Você tem que moderar na água, não dar terra. Tem que dar o que ela quer. Moço, posso fazer uma pergunta? Pergunte. Como é que elas nascem nas árvores ou de sua planta? Então, sua pergunta é muito boa, porque as orquídeas, elas são plantas que dão flores e dão sementes. Tá? Lá na árvore, se um inseto vai polinizar ela vai formar uma cápsula, que é o fruto dela. Uma cápsula, imagina que a maior parte das cápsulas são como carambolas. Sabe, vocês conhecem a fruta carambola? Ela parece uma estrelinha. Tá? Parece como uma carambola, grosseiramente falando. Tá? Ela vai inchar, mas ela não é carnuda. Tá? Ela é uma casca com milhões e milhões de microsementinhas. Essa cápsula, esse fruto vai demorar alguns meses. Tá? Tem algumas que demoram 3, 4 meses para ficar maduras. E daí elas rasgam sozinho e o vento leva para as outras árvores. Outras espécies demoram 1 ano e meio. Tá? Então imagine só, entre ela dar a flor e dar a semente, 1 ano e meio. Tá? Mas é a mesma coisa, tá? Isso na natureza. E por que ela produz tanta semente e não é carnuda? Bom, se não é carnuda, os passarinhos, as aves, os animais não vão querer comer, não é verdade? Então, ela precisa ter uma estratégia para ela poder sobreviver.
Então ela vai produzir milhões de sementinhas e um dia, quando ela secar, ela vai rasgar, o vento leva. Desses milhões, talvez uma ou duas consiga sobreviver e virar adulta e dar uma flor de novo. É isso mesmo. Vocês ouviram falar de tartaruga no mar? É a mesma coisa. Ela põe muito ovo. Quantas viram adultas? Pouquíssimas, né? Às vezes uma tartaruga adulta põe ovo a vida inteira para um único ovinho, né, a tartaruguinha ficar adulta. A orquídea é a mesma coisa. Orquídea na natureza, tá? Agora, como é que as pessoas fazem para... Como é que a gente compra tanta orquídea no mercado? Né? Não só orquídea, muitas outras. É porque tem laboratórios que pegam essas sementes, cultivam e produzem milhões de plantinhas pequenininhas, vende ela depois para os produtores, tá? Esses produtores, eles vão cultivá-las por 4, 5 anos, até que ela fique adulta e dê a primeira flor. Imagina, hein? 5 anos para dar a primeira flor? E depois mais 1 ano e meio para ela dar semente? Então agora vocês sabem por que a orquídea é mais caro, né? Uma violetinha você planta esse ano, daqui a 6 meses já está dando flor, né? 1 ano, não sei, não entendo de violeta, mas a maior parte das plantas de terra, você planta a sementinha aqui, hoje, e daqui a alguns meses ela já está dando flor. Orquídea, meus amigos, esquece. Vocês têm que ter um laboratório, ou contratar um laboratório, tá? E aí esperar anos até conseguir uma flor. Então por isso que é muito mais fácil você comprar ela pronta. Ou compra ela pequenininha e cuida ela 2, 3 anos até ela dar a primeira flor. Porque muitas vezes a gente compra ela barato em uma feira de orquídeas, mas você não sabe. Ela é uma orquídea adolescente, é uma orquídea criança, orquídea bebê. Por isso que ela é baratinha. Tá? Tem outras plantas que só vão dar flores aí com muito mais de 5 anos, tá bom? Bom, agora, o que mais faz da orquídea uma planta tão especial, né, tão exótica, tão evoluída? O fato de que ela desenvolveu o jeito de sobreviver na árvore, tá? É uma delas. São poucas as plantas que sobem, aprenderam a desenvolver na árvore. Outra coisa é a própria flor dela. A flor dela que deixa ela toda diferente, tá? Vocês têm ideia de quantas pétalas tem uma orquídea? Vocês sabem o que é pétala? Tá. Bom, a pétala são essas orelhinhas que tem na flor. Vocês têm ideia de quantas pétalas tem uma orquídea? Não. Quem está com uma orquídea florida na mão pode tocar e tentar chutar. Depende também, né? Essa que vocês têm aí, tá? Que seu vizinho tem, vocês acham que elas têm quantas pétalas? É toda? Pra mim tem Umas 11, 12. Uma florzinha minha tem 7, mas eu tenho várias florzinhas. Olha só, isso é uma pergunta que eu queria fazer para vocês, porque todo mundo erra, não é só deficiente visual. Orquídea só tem 2 pétalas, só 2 pétalas, tá? A maior parte das orquídeas, tá? Tem algumas que mudam um pouquinho a forma delas, mas orquídea em geral tem só 2 pétalas. Ela tem três partes atrás dela que, quando ela é jovem, é a casca do botão, que quando elas abrem, as pessoas confundem com pétalas. Elas não são pétalas, elas são sépalas, tá? Mas ela é tão grande, tão bonita, que as pessoas confundem com pétalas, tá bom? Algumas vezes, essas pétalas e as sépalas, elas têm uns formatos muito estranhos. Tem algumas que são fininhas e muito compridas, né? Tem uma que tem uma cor preta e essas pétalas são bem compridas, tá? Que o nome da orquídea é orquídea aranha. Tem uma outra que é uma flor bem grande e escura também, que o nome popular dela é orquídea morcego, tá? Porque realmente, né, ela tem um formato diferenciado, tá? Agora, essa que vocês têm aí, tá? Não essa, mas todas elas, tá? Essas plantas, elas têm, no meio delas,
elas têm um elemento que se chama labelo. Tá? Quem está com a flor na mão pode tocar e ver que tem alguma coisinha no meio dela que não é lisinho, não é plano. Tá? Na frente da flor, tá? Tem um elemento que parece... na flor. Tá? Aqui, ó, na flor. No meio dela tem uma coisinha com um formato mais fechadinho. É aí, tá? É nesse miolinho. Esse miolinho se chama labelo. Esse miolinho, ele tem um formato apropriado para o inseto que vai polinizar essa flor. Tá? Por exemplo, essa flor é uma flor grande. Então, ela não é legal, por exemplo, para aquelas abelhinhas pequenininhas. Mas ela é boa para aquelas abelhas grandes, mamangavas, né, que tem abelhas solitárias. Né? Então, cada flor ela tem um formato para o inseto que existe naquela região. Tá? Por isso que é muito difícil a gente ter uma planta que não é do Brasil, polinizada por um inseto. Porque precisaria ter um inseto lá da Ásia, da África, sei lá de onde. E o inseto não conhece a flor, não tem o formato daquilo, né? Então ela se desenvolveu para o tipo de inseto específico que consegue fecundar a flor. Tá? Lembrem-se que a flor da orquídea é igual às outras flores, é o elemento de reprodução dela. É ela que vai pegar o pólen, tá? que é o elemento masculino, e vai fecundar, tá? Com o órgão feminino, tudo dentro da flor. Tá? A flor vai secar e vai cair, e vai formar o frutinho dela, que é a cápsula. Tá bom? No caso é só abelha? Qualquer inseto que queira o néctar dela. Tipo beija-flor? Beija-flor não vai conseguir, porque o néctar da orquídea ela é muito rasinho, tá? Então, normalmente beija-flor não curte orquídea não. Mas é inseto, tá? Até formiga. Porque o néctar, vocês sabem que é um líquido docinho, né? E tem um cheiro bom. Essa flor, esta espécie que eu trouxe hoje, se você tiver colocado ela num lugar legal, ela dá flor o ano inteiro. Tá? Mas é essa espécie. Tá? Outras espécies dão uma vez por ano numa determinada época. Tá? Então varia bastante. Bom, o que eu quero mostrar para vocês agora? Essas plantas, tá? Vocês vão salvar elas. Sabe por quê? Porque todas elas, vocês sabem de onde eu consegui essas plantas? Eram plantas que iam para o descarte. Eram plantas que iam para o lixo. Eram plantas que estavam já destinadas a ir para caçamba e ir para o lixão. Tá? Então, o meu trabalho é coletar orquídeas que ainda estão vivas e que podem ser salvas e fazer esse tipo de trabalho, fazer palestras, ensinar as pessoas, tá, de que vocês podem sim cuidar de árvores, cuidar de praças. Tá? Como? Com uma orquídea. Orquídeas que eu resgato do lixo. E podem ver, ó, que hoje eu trouxe 11 plantas que deram flor. Né? Elas agradecem com flores. Elas estavam indo para o lixo por quê? Ninguém jogou ela no lixo porque tinha flor. Eles não davam flor. Deram flor. Só que quando perdeu a flor, a pessoa não quer mais. Né? Às vezes é um supermercado, às vezes é alguém que comprou para decorar uma festa, um casamento. Né? Então, esse projeto, tá, que eu estou apresentando aqui para vocês hoje se chama Projeto Orquideia. Tá? Orquideia, você escreve como se fosse orquídea, é só trocar a letra R pelo H. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar Projeto Orquideia, vocês vão estar ouvindo falar no projeto que resgata orquídeas e une pessoas. Esse é o slogan do nosso projeto. Tá? Porque a gente só trabalha com orquídea salva do lixo. Todas essas que vocês têm hoje, tá, são orquídeas que a gente resgatou. Tá bom? No caso, elas não é para ficar dentro de casa, né? Então, essas plantas, elas foram comercializadas, foram produzidas e foram vendidas. E estavam em algum lugar fechado. Por que a pessoa joga fora? Ela poderia colocar numa árvore, não poderia? Então, só que as pessoas não sabiam, ou não quiseram, ou tinham preguiça, ou de repente não vale a pena gastar dinheiro com isso, sei lá.
eles iam jogar fora, tá? O meu trabalho é sair procurando, né, perguntando, você sabe quem é que tem aí orquídeas para doar, né, para eu fazer os projetos? Aí eu vou lá e busco, né? E a gente usa essas orquídeas para essa finalidade, tá bom? Então saibam que essas orquídeas, elas iam para o lixo, e elas só vão ser salvas se elas forem para a árvore. Quem vai salvar? Quem vai ser o guardião dessas orquídeas? Vocês. Todos vocês vão ser guardiões dessas orquídeas que vocês têm em mãos. Eu posso cuidar dela em casa, dentro de casa, não? Não pode. Guardar ela no vaso? Eu cultivar ela dentro de casa, não pode? Ó, você pode, mas eu estou te ensinando a cuidar de uma árvore, de um espaço público, de um espaço aberto, né? Se eu fosse trazer orquídeas e entregar para as pessoas, levar para casa, aí um projeto não tem sentido, concordam? Não, eu falo assim, na minha casa, se eu tiver uma orquídea. Sim, você pode, com certeza, tá? Se você compra no supermercado, é a mesma coisa, você pode cuidar. Só que a chance dela ficar mais adequada na natureza dela é ir para uma árvore, tá? Então é isso que eu vim explicar para vocês, tá? Como cuidar de orquídeas em árvore, porque essa é a palestra de hoje, né? Em casa é fácil também de cuidar, é só não fazer esses erros que eu falei para vocês, né? Não dar muita água, tá? Não ficar trocando ela de lugar toda hora, porque a orquídea não tem perna, né? Deixa ela quietinha, tá? Mas hoje a gente vai aprender a ganhar uma orquídea, só que vocês não vão ganhar só a orquídea, vocês vão ganhar a árvore, vão ganhar o gramado, vão ganhar o quarteirão inteiro, porque logo logo eu quero chamar vocês para vocês ganharem uma praça inteira. Tá bom? Porque olha só que legal, né? Quando você está salvando uma planta, ela é sua filhinha. Não se esqueçam disso. Ela depende de você. Especialmente no começo, tá? Por que no começo? Porque se hoje, né, daqui a pouquinho, a gente vai até as árvores, vamos fixar ela nas árvores. Ah, vocês vão ensinar. Vamos ensinar. Isso aí seria minha pergunta agora. Opa! Então, por isso que a gente está aqui com vários voluntários, tá? Vários acompanhantes, e a gente vai ensinar vocês. E, pasmem, é muito mais fácil do que vocês imaginam. É tão fácil que muita gente não acredita. Mas eu tenho um monte de foto por aí de orquídea florindo depois que alguém descobriu que é super fácil, tá? Precisa de alguma ferramenta, não? Precisa ter dedos para poder passar um barbante e dar um nó, só isso, tá? Você não precisa nem andar, tá? Porque já peguei pessoas já cadeirante que foram até a árvore, só precisa ter dedo, tá bom? Todo mundo tem dedo, né? Bom, ótimo. Se eu falar alguma besteira, vocês me perdoem, viu? Porque às vezes eu falo, você viu? Você viu? Então é brincadeira, né? O Mauro pegou no meu pé outro dia. Pô, eu nunca vi não, rapaz. Então vocês me desculpem, tá? Eu estou me esforçando. Então, vamos lá. Vocês notaram que essas orquídeas, tá? Algumas estão mais tristinhas, outras estão menos tristinhas. As que estão menos tristes é as que já estão respondendo melhor. Mas todas elas vão ficar bonitas. Basta que elas consigam se segurar na árvore. A raiz dela vai crescer e grudar no tronco da árvore. A hora que ela grudou, beleza. Sua tarefa está cumprida. Porque aí a natureza vai cuidar dela. Tá? Antes disso, ela vai precisar de uma ajudinha. Ela vai precisar que vocês vão de vez em quando, põem a mão nela e ver se ela está muito seca. Tá? Porque todo ser vivo precisa do que para estar vivo? Água. E ar. A planta, a mesma coisa, tá? Essa orquídea, ela, pelo fato de ela não estar na terra, a terra ajuda a segurar a água, não ajuda? Ela não tem terra, então a gente precisa dar alguma coisinha para ela, segurar um pouco a umidade, mas mesmo assim vai parar de chover e ela não vai estar abraçada na árvore ainda. Depois que abraçou na árvore, a raiz grudou, beleza, aí ela se vira. Mas no comecinho, até ela grudar um pouquinho, ela vai precisar de uma ajudinha de vocês. E é super fácil. Como é que você sabe se a coisa está molhada ou não? O que vocês precisam ter? Dedos. Tá? Pode colocar a mão aí dentro do vaso. Podem sentir que elas estão sequinhas.
Tá? Algumas estão um pouquinho mais úmidas, outras estão mais secas, tá? Então, vejam, ela comentou uma coisa legal, não é que nem terra, porque não tem terra, tá? Serragem aqui? Não, é casca de árvore aí dentro, é casca de árvore com musgo. E tem um pouquinho de carvão também, tá? Carvão de churrasco. Às vezes tem um pouquinho de pedrinha também, tá? Agora, como é que a orquídea cresce com essa mistura de carvão, casca, musgo, pedra? Porque é isso que ela quer, né? Ela não quer terra, ela não quer encharcar. Se eu ponho terra aí, ela vai demorar muito para secar e vai apodrecer. Eu já peguei planta em supermercado, não foi nem vendido, ela está toda podre, porque ela estava dentro de um cachepô. Cachepô é aquele vasinho bonitinho, só é bonito por fora, mas não tem um furinho para sair água. Então a terra ela suga muito água. Ela transpira também, tá? Tem aí para eles pegarem não, né, César? Que eles sentiram? Não trouxe cachepô, mas também não precisa, tá? Acho que vocês sabem. É como se fosse um vaso sem furo, tá? Porque o cachepô não tem saída d'água, gente. Esses vasos, por favor, põe a mão embaixo dele. Vocês vão notar que ele tem um monte de furinho, um monte de buraco. Isso é muito importante para elas. Tá? Vocês estão conseguindo sentir o furo embaixo do vaso? Tem furos que são bem grandes. Às vezes tem furinhos pequenininhos, mas tem vários furos. Tá? Por que isso? Primeiro, ela precisa de ventilação. É como se ela estivesse na árvore. Tá bem? Então, o erro grave é colocar um pratinho de água embaixo da orquídea. Por quê? Porque você tampou a saída da água. Aí o que você faz com o pratinho? Põe leite pro gato. É melhor, né? Ou tira mesmo, porque às vezes você esquece, acumula água, né? Tem aí mosquito dando sopa, né? Então tá feia a coisa. Então pratinho é para outras coisas, nunca para orquídea, nenhuma. Tá bom? Agora, gente, vão apalpando de novo a planta. Descubram a haste da flor, não a varetinha que segura ela, tá? Põe a mão na planta e vai subindo, que é mais fácil. Tá? Pode pôr a mão na base dela, vê de onde sai a haste. Vê de onde ela sai. Perceberam de onde é que ela sai? Lá na base dela, ela sai junto de uma folha. Tá? Na base dela, desce a mão até lá embaixo, ela sai do pé de uma folha. Tá? Essa haste, tá? Ela, da mesma forma que ela sai do pé de uma folha, ela pode sair uma de cada folha. Tá? Isso significa que se essa haste morrer, outras virão das outras folhas. Então, vocês não precisam se frustrar se essa haste secar, se a flor morrer. Ela sempre vai dar uma outra flor. Pode não ser agora, pode ser daqui a alguns meses, pode ser daqui a um ano. Mas ela vai vir com toda a força. Tá? Agora, as flores elas estão meio debilitadas, meio fraquinhas. Tá? Porque é uma flor de segunda geração. Tá? Não é uma flor de primeira haste, de primeira florada. Aqui tem duas hastes. Tá? Aqui tem duas hastes. Aí tem duas hastes, uma está cortada e a outra tem flor. Aqui ela perguntou, tá? A que vocês estão segurando tem uma haste só, tá bom? Quero fazer uma pergunta. Sim. Eu quero saber, por exemplo, e quando você pega ela das ruas para fazer esse resgate, né? E quando as folhas aparecem com aqueles, eu não sei o nome próprio, se é fungos, que ela é umas coisinhas pretas assim nas folhas. Uhum. Eu quero saber se na orquídea também aparece isso, só Sim. outros tipos de planta. Então. Dói, né? Hã? Fica doente. Ó, Não, eu não sei, são, pra mim parece que são alguns fungos, né? Então eu Sim. quero saber que tipo de... Legal. Que tipo de... Então, remédio ó, vamos lá. colocando. Só tem uma coisa que não fica doente no mundo. É o que não está vivo. Sim. Tá? Então planta é um ser vivo. Então ela está sujeita a ataque de outros
vírus, fungos, bactérias, tá? Insetos, inseto principalmente, tá? Às vezes não foi nada disso, às vezes ela ficou doente porque tomou muito sol, tá? Às vezes ela ficou doente porque tomou muita água. Então ela fica doente por vários motivos. Se ela estiver doente por causa de fungos, tem como tratar? Tem remedinhos específicos para fungo, aí a gente tem que avaliar qual é o tipo de fungo. É igual a micose na pele da gente, né? A gente não pode tomar qualquer remédio para a pele, porque senão você pode estar dando comida para o fungo, para a micose, né? Pode ser um inseto, aí você tem que ver qual que é o inseto para poder dar o tratamento, o veneninho. E também saibam que existem tratamentos naturais, que não usa veneno, não usa produto tóxico, químico, tá? Você pode simplesmente misturar água com detergente, por exemplo, que mata a maioria dos fungos, do fungo não, mas dos insetos, das cochonilhas, né? Pulgão. Com pulverizador que você borrifa produto de limpeza, tá? Você consegue, tá? A receita, água com detergente, tem algumas aqui, tá? Que a gente vai deixar com vocês no finalzinho para a gente borrifar as plantas, tá? Se vocês quiserem colocar o vaso de vocês no chão, tá? Eu vou circular esse borrifador para vocês irem conhecendo. O borrifador, tá, é de meio litro, então é só pegar meio litro de água, põe lá uma colher de sopa de detergente, mistura bem, tá ali um tipo de tratamento natural que não vai matar a planta, não usa veneno, não vai afetar nada, tá bom? Tá? Quer deixar o seu vaso no chão? Pode ir por qualquer tipo de planta? Pode pôr no chão. Sim, tá? Pode, isso. Vai circular, tá? De um por um, tá? Um borrifador, tá? Esse borrifador, tá? Ele tem um gatilho que borrifa água, tá? Ele que é o melhor jeito de você borrifar a água nas raízes quando ela estiver na raiz, tá bom? Só para vocês se familiarizarem. Depois que vocês tocaram, pode passar para o colega do lado, tá? Pode passar para ela, aí da frente. Tá bom? Por que a gente dá água de borrifador? Não dá água de copo, de jarro? Tá? O borrifador, ele vai permitir umedecer por igual. Se eu pego um copo d'água e jogo na raiz, eu não vou molhar tudo. Eu vou molhar muito no meio e a lateral não fica legal, né? Então o borrifador é legal, porque além de tudo você economiza água, tá? Senão você gasta muita água, muito bom, tá? Agora que vocês conheceram, tá, a haste, a flor, a folha, tá? Eu vou passar para vocês um outro tipo de orquídea que está amarrada em um pedaço de madeira. Qual é o nome? É o mesmo? Não, é outro tipo, ela não tem flor, tá? Qual é o nome dessa? Essa daqui se chama olho de boneca, tá? O nome científico dela é Dendrobium. Ela não tem flor, tá? Por quê? Porque ela estava judiada, feinha. E eu resgatei ela de vaso, também é de um supermercado. Eu amarrei ela nos tocos de madeira, tá? Que também é reciclado, que eu peguei de um clube, tá? Eu vou passar para vocês, apalpando, tá? Para vocês ir conhecendo, verem como ela é diferente da anterior. Ela passa flores? Ela vai dar flores no inverno. Geralmente que cor? Essa daqui eu não sei, porque como eu falei para vocês, eu ganho flor, a planta, quando ela perdeu a flor. Então, às vezes, a pessoa nem sabe que cor era. Mas, provavelmente, ela tem muita cor. Entre amarela, rosa, branca. Ela era específica só de uma cor. Mas a orquídea Dendrobium, tá? O olho de boneca, ela tem esse nome porque o miolinho dela é mais escuro. Então, parece um olhinho de boneca, tá? E as folhas dela são bem diferentes, né? São menores. As folhas dela são bem diferentes. Essa vai chegar. Ela começou aqui pelo meu lado direito, ela vai vai circular pela volta toda aqui até chegar aqui o meu lado esquerdo, tá? Eu vou colocar uma outra planta também para circular, tá?
ela também é diferente das duas anteriores, tá bom? Mas é o mesmo princípio, ela está amarrada num pedaço de madeira, com barbante e com musgo, tá? Para vocês ir percebendo como é, o corpo da planta é muito diferente uma da outra, tá bom? Aqui, ó, pode ser. Essa aqui eu tenho mais, eu vou colocar do outro lado para circular também. Qual o nome dessa? Essa que está circulando agora, o nome dela é Oncidium. Mas o nome popular dela é chuva de ouro. Por que ela tem uma cor especial, alguma coisa, as folhas, né? Porque quando ela dá uma aflorada dela, a haste forma muitas florzinhas amarelas, tá? Amarelo cor de ouro mesmo, tá? Um amarelo super vivo, tá? Varia um pouco de espécie para espécie, tá? E eu tenho uma florida aqui, mas essa daqui eu não posso deixar vocês circulando porque ela está abrindo os botões agora e se bater ela vai quebrar. Tá? Essa daqui é uma planta de exposição, tá? Mas depois vocês com calma vocês podem vir aqui e apalpar ela, tá? Sim. Quando eu tiver o tempo, você me permite fazer duas perguntas? Pode perguntar, amigo. A primeira é que você falou que essa planta ela gosta de casca, de árvore, carvão, enfim, menos terra. Certo. Se eu colocar ela num vaso grande com tudo isso e tem aquela outra madeira que é de planta mesmo, para as plantas trepar nela, que você olha. O nome daquilo que você enfia no caco e ela vai usar com ela, né? Sei, Se fizer a mesma coisa com essa, ela desenvolve bem e até que tamanho essa planta chega. Então, ó, orquídeas, tá? Existem muitos tipos diferentes, tá? Essa do vasinho, a planta ela não fica muito maior que isso do vaso não, tá? Porém, essas que estão amarradas na madeira que está circulando, vai chegar na sua mão daqui a pouquinho. Então, essas daí, elas vão crescendo, vão comprida e vão acompanhando o tronco da árvore, tá? Então, não dá para e quando ela fica muito grande, então a gente tem que tirar mudas e colocar em outras árvores, outras madeiras. E a muda dela é só quebrar um pedaço E não, tem um jeitinho certo para você não matar ela, porque se você tira ela só a parte novinha não tem força para poder se desenvolver sozinha. Tá? Você tem que pegar uma parte adulta, então você precisa aprender a identificar o que está adulto já, tá bom? Aí você perguntou da madeira, né? Como é que é seu nome mesmo, amigo? Linaldo. Como? Linaldo. Linaldo. Oh, Linaldo? Como é que é? Linaldo? Linaldo. Linaldo. Beleza, então acertei. Essa madeira que você falou, ela pode ser uma madeira, tá? Uma madeira bem rugosa de preferência, para as raízes poderem se fixar, tá? Porque madeira rústica, tá? A raiz não gruda em lugar liso, né? Tem que ser um lugar mais rústico possível, mais rugoso mesmo, tá? E o legal é o seguinte, que antigamente o pessoal vendia um material chamado xaxim. Mas esse pau que eu estou falando, ele é tipo o material do xaxim mesmo, que você Sim, então, esse é um material que vem de uma planta chamada xaxim, tá? Uma planta lá. Só que essa planta, de tanto ser cortada para fazer esse tipo de produto, está em extinção. Então é proibido comercializar esse tipo de produto, tá? Então não tem mais. Você não acha mais xaxim para vender. Mas, tá? Aí o pessoal inventou um jeitinho de fazer alguma coisa parecida com casca de coco, tá? Então o pessoal andou bolando um bastão feito com fibra de casca de coco. Essa fibra, ela é legal para muita coisa, menos para orquídea. Por quê? Porque essa fibra, ela é como se fosse uma palha e ela é toda solta. Para ela ficar durinha, quadradinha, toda daquele jeito, o pessoal tem que misturar um monte de resina nela, põe numa prensa, ela fica dura, tá? E o pessoal usa para amarrar a orquídea, para fazer outras coisas, mas ela não é legal, porque essa resina, com o tempo, ela vai soltando produto químico que vai intoxicar a planta, tá? Então, coco, né, fibra de coco prensada, não é bom para orquídeas. tá? Uma galha de uma árvore, troncinho e com pé. Isso é muito melhor. Tá? Um galho de uma árvore seca é perfeito.
Quanto mais grosso e mais rugoso, melhor ainda. E o detergente com a água? O detergente, por ser químico, não prejudica? O detergente é biodegradável e você está colocando só um pouquinho só no meio litro d'água. Porque esse detergente, qual que é a função dele? Ele vai sufocar os insetos. Então esse inseto vai morrer sufocado. Tá? Muitas vezes eu vejo orquídea cheia de pulgão, tá? Que é um inseto pequenininho, mas ele morre rapidinho quando você coloca essa água com detergente nele. Tá? E ele vai parar de sugar o líquido, né? o nutriente, né? Toda a seiva da planta. Tá bom? Para qualquer tipo de inseto, se tiver pouco inseto, essa misturinha vai bem. Agora, se a planta estiver infestada, aí talvez você precise de um produto, né, químico mais forte. O ideal é não deixar isso acontecer, né? Você está falando do pulgão, né? Do pulgão, cochonilha, né, outros insetos. Tem até ácaro. Você já ouviu falar de ácaro? Ácaro é uma micro-arainha, que não dá para ver a olho nu. O ácaro, ele começa também a raspar a folha, tá? E porque ela é uma aranha, ela solta teia. Então ela solta muitas teias pequenininhas, mas não é para pegar outros insetos, é só para ela se proteger, tá? Então esse detergentinho também serve para ácaro também, tá bom? Aqui pode cultivar nela aqui, nessa madeira? Isso, está na madeira aí de propósito, tá? Essa madeira que está circulando é um toco de piso, tá? É uma madeira nobre que eu peguei de doação de uma madeireira, tá? E a gente tratou, né, o musgo, a planta, para não ir com nenhuma doença, então ela está prontinha aí para ser pendurada em algum lugar. Xaxim mesmo, se tiver pode, só não pode de filho, de pouco. Se tiver o xaxim, beleza, mas de novo, se vocês acharem vendendo, não comprem. Tá? Se você tem em casa, beleza. Joia, se você tiver em casa, o xaxim é um negócio legal. Só que não é só onde a raiz fica, tá? A gente falou aqui, ó, pode ser casca de árvore, pode ser no toco, pode ser no xaxim, né? Mas eu posso colocar em qualquer lugar da minha casa? O que vocês acham? Tá? Por que não? Essa aqui não pode deixar em qualquer lugar? Ó, eu dei a dica lá atrás. Onde é que a orquídea, na natureza, ela fica? Isso, embaixo de uma copa da árvore, como que é? Pode ter, ela fica na sombra. Isso, fica, não é na sombra, né? Ela tem bastante luz, mas não tem raio de sol batendo. O raio de sol, se bater nessas orquídeas que vocês estavam com o vaso na mão, fatal. 5 minutos, queima ela. Tá? Tinha uma delas aí que estava com uma queimadura grande de sol, tá? Mas essa que estava amarrada no toco, ela pode sim tomar mais sol, tá? Então é igual nós seres humanos, né? Qual tonalidade de pele, qual cor de pele aguenta mais sol do que as outras? Quanto mais escura a pele, aguenta mais sol, não é verdade? Quanto mais clarinho, menos. Então você vai precisar de protetor, vai precisar de várias coisas, né? Então tem orquídea que aguenta sol, tem orquídea que não aguenta, tá? Quais que aguentam sol? Essas que estão amarradas no toco, tá? Que tem as folhas menorzinhas, tá? Elas, por curiosidade, elas têm a folha mais amareladinha. A cor dela é um verde mais claro, tá? Por quê? Porque ela produz o próprio alimento dela sem depender de... ela produz o alimento dela e ela precisa de mais luz. Tá? Como eu falei, precisa de luz, senão ela não produz o alimento dela. Agora, essas plantas que precisam de um lugar mais sombreado, ela produz a energia dela mesmo com menos luz. Tá? Não significa que tem que ficar na sombra. Se você deixar ela na sombra, ela morre também. Porque ela precisa de luz para produzir a energia dela. Tá bom? Uma pergunta que estão fazendo muito aqui, é recomendável usar adubo químico conforme o fabricante receita? Então, o adubo químico, olha só, é uma pergunta muito legal. Aí eu transfiro de novo a pergunta para nós seres humanos, né? Nós comemos alimentos orgânicos e também comemos alimentos industrializados, né? Às vezes a nossa alimentação não está legal e a gente compra na farmácia a vitamina, complemento vitamínico, né? Aquilo é química pura, mas às vezes é importante, às vezes é necessário,
Tá? Às vezes você não consegue comer os alimentos, então você precisa de... Né, às vezes você está doente, não consegue mastigar por algum motivo. Então às vezes é legal sim você recorrer a esse tipo de coisa. Não digo que tem que ir, mas é uma ferramenta. Tá? O ser humano se evoluiu. Tá? Então é legal a gente poder usar quando necessário. Tá? O ideal seria não precisar nada disso. Né? O ideal seria... Mas, se você, por exemplo, tá, você é uma pessoa que não consegue, não tem o tempo, não tem a habilidade para preparar o seu próprio adubo em casa, tá, que você pode preparar também, tá, ou preparar o próprio veneno, né, o veneno é um nome genérico, tá, mas o material para cuidar dos bichinhos, você pode comprar um pronto. Sempre seguindo a orientação do fabricante, porque senão você intoxica a planta e intoxica você mesmo. Sempre. Ah, quanto que eu dou? Tem que ler o rótulo. Tá? Não tem segredo, é o que o rótulo falar. Isso não só para adubo, tá? Não só para fertilizante, mas também para várias outras coisas. Tá? De repente você quer colocar um adubo líquido ou um adubo sólido. Você vai ter que diluir na quantidade de água certa também. Tá? Vocês podem preparar isso também. Tá? Vão precisar de um certo apoio, mas podem fazer. Agora, o ideal é que vocês coloquem ele o mais próximo possível, né, da natureza dela, que é fazê-la se virar. Tá? Por exemplo, hoje a gente vai colocar ela nas árvores, daqui a pouquinho. Mas ela não está sugando a energia dela do que a natureza está trazendo. Tá? Então, vai ser legal a gente dar uma aguinha, fazer a água escorrer pela casca e trazer os nutrientes pela casca. Tá? Então é uma ajudinha, um empurrãozinho que a gente dá para ela poder se fixar. Tá bem? Sim. Essas que estão aqui na madeira que vão para as árvores, ou são essas aqui também? Então todas elas podem ir para as árvores. Tá? Todas as que eu trouxe podem ir para as árvores. O César já está que uma está no vasinho e a outra está numa madeirinha, não é isso? Essa pode ficar assim? Pode, ela é para ficar assim. Tá? Eu amarrei ela na madeira, ela é para ficar assim, porque ela vai enraizar e ela vai grudar aí. Tá? Então a gente pode... Então é como se fosse um tronco de árvore que você pode fixar ela, colocar ela na sua casa. Se ela não gostar, você pode levar para outro lugar e você consegue. Né? É diferente de uma árvore, você não vai levar a árvore para qualquer lugar. Parar em casa lá com algumas coisinhas, tá? Mas acaba sendo mais prático, tá? No toco em casa, se você não tem outras alternativas, compra numa loja de floricultura, tá? E dilui lá com água e borrifa do jeito que a gente vai borrifar daqui a pouco. Tá? Agora, respondendo definitivamente a questão, por que uma árvore viva é melhor? Porque ela é viva. Só por isso. Porque você está cuidando de um outro ser vivo. Tá? Eu vou passar para vocês agora uma haste, tá, de uma flor. Essa daqui vocês podem apertar ela à vontade, porque ela é artificial. Ela é de silicone, mas ela é muito realista. Ela parece muito com uma flor de verdade. Tá? Eu vou pedir para vocês irem apalpando e passando para o colega do lado. Não entendi? Essa que está circulando agora também se chama Phalaenopsis. É da mesma família dessa que a gente vai amarrar nas árvores. Tá? Ela é para fins didáticos. Ela é feita para ser apalpada mesmo. Tá? A gente usa ela em teatrinhos para mostrar para as pessoas, essa orquídea feinha que vocês têm vai ficar desse jeito. Tá? E essas brincadeirinhas são interessantes, porque a pessoa já tem ideia na cabeça de como é que ela vai ficar. Né? Vai depender do quê? De você. Tá? De vocês que vão se tornar guardiões da planta. Tá? E se derem sorte, né? Quem sabe a flor não é polinizada por um inseto e ela fica uma flor grávida, né, Michele? A Michele não está grávida não, mas a flor dela está. Tá? A Michele, ela ganhou uma flor dessa e um inseto passou lá, ela deu a sorte de ser polinizada. Aí ela me perguntou, e agora, o que eu faço? Você tem duas opções. Tá? Uma flor grávida é igual um ser humano grávido, igual uma mulher. Uma mulher grávida não vai engravidar de novo e não vai dar flor de novo. Tá? Uma flor que está produzindo. Até o momento em que ela tiver condições de poder dar flor de novo. Quando isso? Depois que ela der a cápsula dela e... Né, é a natureza.
Por quê? Porque toda a energia dela vai ser direcionada para produzir as sementes dela. Tá? Então, você tem duas opções se você tiver a sorte dela ser fecundada. Ou você deixa ela formando a cápsula de sementes e não tem flor, ou você remove a cápsula e deixa ela produzindo as flores aí todo ano, a cada tanto tempo, tá bom? E se ela der a sementinha, eu faço o quê? Com a semente depois? Ó, ela vai demorar bastante, tá? Você tem várias opções, tá? Como eu falei, ela vai produzir milhões de sementes. Raríssimas vão ser as plantas que vão conseguir crescer, ficar adulta e dar uma flor, tá? Aqui, quem mora na cidade, é muito difícil isso acontecer. Isso acontece numa floresta, que ela espalha e vai para várias árvores que tem iluminação certa, umidade certa, altura certa, né? Então, você pode, por exemplo, pegar essa cápsula, se ela estiver bem grande, tá? E distribuir, chacoalhar e deixar o vento levar. Tá? Agora, existe um certo movimento, né, que fala, ó, a gente não pode sair plantando, distribuindo sementes de plantas que não são nativas aqui do Brasil, ou nativas aqui de São Paulo, porque senão a gente está promovendo uma invasão, né, ou um desequilíbrio ecológico, e é verdade. Tá? Mas falta tanta flor nessa cidade, gente, que eu não tenho medo não, viu? Eu acho que a gente precisa de mais flor mesmo. Tá? É importante, né, a gente saber que se você tiver, tá, uma plantinha dessa polinizada, fecundando, tá, você por um tempo ela não vai dar flor, ou pelo menos não vai dar uma flor bonita, tá bom? Uma outra curiosidade falando disso. Acho que todo mundo já provou o gostinho do fruto de uma orquídea. Vocês já provaram o fruto da orquídea? Mas vocês sabem o gosto. Vocês já ouviram falar no sabor baunilha? Já. Vocês sabem o que é baunilha? Baunilha é o nome que se dá ao fruto de uma orquídea, a orquídea vanilla. A flor da vanilla, quando ela é polinizada, forma uma vagem, tá? Uma cápsula, tá? Que se chama fava. E, como eu expliquei para vocês, é tão difícil produzir, tá? Aqui no Brasil ninguém produz. E, como eu expliquei para vocês, é tão difícil produzir, tá? Aqui no Brasil ninguém produz, mas ela é produzida no México, na África, lá na Malásia, e é tão difícil produzir, porque você tem que defumar, você tem que fazer um monte de coisa, e a produção é muito pequena. E uma fava dessa é muito caro. Quem é que usa baunilha natural da planta? Só Masterchef, só os chefes gourmets. Porque é muito, muito, muito caro. Tá? Então, o que a gente come, né, de doces que tem sabor baunilha é a essência de baunilha que a gente compra no supermercado, que é líquido, que é artificial. Tem baunilha, sorvete. Isso. Então, aquilo, a origem dela é o fruto da orquídea vanilla. Tá bom? Sério, tem uma pergunta. Sim. Você falou da invasão das flores e tudo isso. Essas plantas não são originárias daqui do Brasil? A grande maioria não. Por quê? Porque o que acontece, né? O que, infelizmente, né, no Brasil, olha só, quem é que come frutos do cerrado? Quem é que come frutos da Mata Atlântica? Né? A gente não come no dia a dia. Por quê? Porque a gente não acha para comprar. É difícil, e quando acha é caríssimo. A gente acaba consumindo coisas que vêm da Europa, da Ásia, né? A gente come banana, maçã, pera, nada isso é do Brasil. Né? Por quê? Porque é isso que está ofertado. Né? Agora, é importante, né, a gente saber o seguinte, que se a gente tem a opção de cultivar uma planta que é nativa do Brasil, com certeza, eu falo para vocês, cultivem e proliferem plantas nativas aqui nossas. Tá? Não significa que eu estou falando para vocês, ó, não cultivem flores que não sejam nativas nossas. Pelo contrário, cultivem sim. Tá? E vamos florir as nossas praças, tá? Porque aí a gente precisa mais isso. Porque seria perfeito, né, se a gente pudesse
cultivar muitas plantas nativas nossas, mas infelizmente a gente não tem esse acesso. Agora, essas plantas, esses tocos fininhos que eu trouxe para vocês na tábua, elas são orquídeas nativas do Brasil. É uma chuva de ouro menorzinha, mas que é daqui de São Paulo, da Mata Atlântica. Tá? É uma curiosidade também. E a tá? folha dela é bem diferente das outras. É uma folha mais delicada, Sim. menor, né? Porém, elas não dão muita produtividade, tá? Que é isso que infelizmente manda no mercado, né? Você só tem produção, né, em grande escala o que tem alta produtividade, tá? E infelizmente a indústria não desenvolveu isso para as plantas nacionais ainda, tá? Bom, gente, eu falei o básico geralzão aqui sobre as plantas, tá? Vocês têm alguma dúvida específica que queiram tirar agora? Tá? Eu tenho 2 orquídeas em casa. Eu venho lutando com elas já tem mais de 2 anos. Sim. Porque uma eu comprei, ela tem a folha miudinha. A florzinha dela é azul. Mas quando eu comprei ela era pequenininha. Em casa eu pus ela num vaso de barro. E pus terra normalmente, né? Eu não sabia desses detalhes. É só que ela mirrou. Mas eu venho lutando com ela, mas ela não sai, ela não desenvolve, ela sai 2, 3 folhinhas, não sai. Então, Bom, como é o seu nome? Julieta. Dona Julieta, você se lembra quando você comprou ela no vaso, se tinha terra ou se tinha essas casquinhas? Então, eu acho que ela vinha nas casquinhas. Ah, então foi aquele negócio que eu falei, né? Deu bife pro coelho. Agora, não significa que você não tenha orquídea de terra. Tem sim. Vocês já ouviram falar de orquídea sapatinho? Sapatinho. Tem uma orquídea que chama sapatinho, que ela dá flor normalmente no inverno. Tá? Essa é uma planta que aceita terra. Não é terra pura não, tá? É uma terra com bastante folha, com bastante material orgânico. Mas ela aceita um pouco de terra sim. Tem várias plantas, tá? Várias orquídeas que nascem inclusive em terra, mas é bem mais difícil. A maior parte são orquídeas de árvore. Então, de repente, você tem uma orquídea de terra e você acha, o César falou que ela é de árvore. Você tira a terra e põe em casca, é a mesma coisa. Você vai estar matando ela do mesmo jeito, tá? Então, tem que ver como é que ela veio, tá? Pergunta para quem vendeu se ela é de terra ou se é de árvore. Feito isso, vocês já sabem. Eu já dei todo o segredo para vocês e o caminho do sucesso. Se é uma planta de terra, ela pode encharcar mais facilmente, não é? E se for de árvore? Tem que escorrer rápido. Você pode dar muita água, mas ela tem que escorrer rápido, tem que estar bem ventilado. Fazendo isso, metade do caminho já está cumprido e vocês vão ter sucesso. E a outra é dessa borboleta, que a minha filha ganhou, mas ela não se liga muito em planta. Enquanto a flor dela foi viva, que é a flor branca, ela ficou. Acabou a flor, ela também parou. Pegou e me deu. E eu fico com ela, tadinha. Ela já morreu, já reviveu de novo. E eu dou lá. Ultimamente ela está saindo 2 folhinhas. Mas eu estou numa briga, uma briga feia, para ver se eu não deixo ela morrer. Tenha fé, vai nessas dicas que eu te dei, que você vai conseguir. Tá? Se ela não morreu, ela tem salvação. Montanhas. Aí a gente volta lá pro comecinho. Tudo tem jeito desde que esteja vivo. Então, eu vou tentar, com essas dicas de hoje, eu vou tentar. Isso. Tá? Bom, gente, então a parte teórica acabou. Tá? Agora, vamos para a parte prática. Vocês não precisam se levantar não, tá? Eu vou explicar para vocês como é a amarração numa árvore, que aí vocês vão se divertir. Tá? Como é que é feita uma amarração? Tá? Quando você circulou o toco com a madeira, vocês viram que a planta ela tá presa... Não, vocês viram, desculpe. Vocês perceberam que tem barbantes amarrando a planta no toco, né? A gente vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai pegar o barbante, amarrar a orquídea na árvore e cobrir a raiz dela com um tecido
É um tecido, uma malha que eu vou entregar para vocês. Tá? Essa malha se chama juta. Tá? Não é que se chama, é uma planta chamada juta, que vem da Amazônia. Então é uma planta que é produzida pelos ribeirinhos de lá. Então o pessoal não precisa ficar destruindo a mata, a floresta para ganhar dinheiro. Então eles estão produzindo alguma coisa sustentável. Tá? O barbante também é de algodão, reciclado, biodegradável. Então tudo é 100% reciclado que a gente vai fazer hoje, tá bom? Arame, por exemplo. Arame. O arame também é reciclado, gente. Tá? Ó, nunca usem arame para prender orquídea em árvore, tá? Nenhuma planta em árvore. Aliás, arame é só para usar para um suporte para você poder tirar fácil, tá? Nem plástico, tá? Não usem plástico. Outro dia eu vi um saco desses saquinhos de supermercado amarrando uma orquídea numa árvore. Eu não duvido que a pessoa teve boa intenção, mas também estava um servicinho daquele, né? Tipo, não fez direito. Eu tirei até uma foto. Eu preciso... Você não deu uma ajudadinha, não? Você não ajudou a orquídea? Oi? Você não deu uma socorro para ela? Então, eu tava de carro. Né? E eu vi duas. Né? Ó, eu vou deixar com vocês, ó, uma para cada um. Eu vou estar distribuindo aqui, tá? Ó, uma malha de juta, tá? Malha de quê? Juta. Isso se chama juta. Juta. J-U-T-A. Tá parecendo um saco assim. Isso daí? Isso, ela acertou. É saco de batata. Fica uma também. Exatamente. Isso é saco de batata, gente. Ah, claro. Você vai amarrar a sua também. Então, olha só, gente. Isso é saco de batata. Café também o pessoal usa. Por que ele é bom? Porque ele retém umidade. E ele é natural, porque com o tempo ela vira nutriente para a própria planta. Tá? Então, é 100% favorável para o que a gente vai fazer. Tá? Bom, ó, só explicando novamente. Tá? Vocês vão, quando a gente estiver lá fora nos jardins, tá? Ó, prestem atenção. Tá? Prestem atenção que vocês vão fazer isso daí. Tá? E eu vou estar circulando para ver se está tudo bem. Vocês vão ter a ajuda de um voluntário ou de um acompanhante, tá? Para poder prender. Mas é importante que vocês entendam muito bem, tá? O que vocês vão fazer. Então, atenção. A planta, ela está dentro de um vaso. Tá? Algumas delas têm arame, tem um suporte com arame. Então, a primeira coisa é identificar esse araminho que está prendendo a haste da planta, soltar o arame, tá? Solta ela e isso vocês podem prender soltar lá embaixo, tá? Vocês vão soltar o arame e vão retirar a planta do vaso, tá? Lá embaixo eu vou explicar de novo, tá? Vocês vão retirar a planta do vaso, só dando uma amassadinha no vaso, tá? E tirando ela devagarzinho, ela vai sair com todas as cascas, todo esse monte de substrato nas raízes dela. Não tenham medo. Tá? Não tenham medo. Não, vai fazer uma sujeira aqui. A gente vai fazer lá fora. Tá? Quando a gente tirar do vaso, tá? Vai ter algumas caixas em volta e vocês podem jogar esse substrato dentro da caixa de papelão. Vocês vão ficar só com a planta na mão. Tá? A planta, a juta, e a gente vai distribuir barbantes para vocês. Tá? Vocês vão escolher uma árvore e amarrar a orquídea na árvore. Tá? Essa amarração é super simples. Todo mundo sabe dar nó? Quem não souber também não tem problema, a gente ajuda. Tá? Vai ter um pessoal aqui dando suporte. Isso, tá? A coisa mais importante é saber o seguinte, tá? Vocês têm que ter consciência de que vocês estão salvando a planta. Tá? É uma filhinha de vocês. Tá? Pode até dar um apelido, viu, gente? Deem o nome para elas, tá? Sabe? Passem toda a energia que vocês têm positiva para elas, tá?
E vai ter planta para todo mundo, tá? Inclusive para vocês aqui também, viu? Tá? Deve ter aí em torno de umas 40 plantas, imagino, tá? Então, aí... Oi? Não? Não. Eu estou doando para vocês aproveitarem e cultivarem elas aqui. Tá? Acho que não vai sobrar também. E, enfim, tá? Por que eu não posso dar? Porque, novamente, eu corro atrás das plantas, né, da doação, contrato caminhão, frete e tal. E se eu ficar distribuindo, perde todo o sentido. Tá? Então tem que ir para uma árvore. Tá bom? O objetivo é levar ela de volta para a natureza. Tem algumas que eu comprei aqui, tá? Depois, se alguém quiser comprar, também tem algumas aqui pra a gente pode vender, tá? Mas essas daqui é pra árvore, tá? Ela tava com botão. Quem não tem planta ainda? Maurinho, a sua bem, ó. Aqui, bem. Ó, tá vendo? Você viu que deu fora? Não, você vai levar. Não tá vindo agora, não tá? Tá? Eu não passei telefone. Bom, muito bem, amigos, vamos lá? Todo mundo me ouve? Uma haste amarrada com araminho, tá? Identifiquem quem tem o araminho e pode tirar ela, tá? É igual arame de saco de pão. Pode tirar. Não tem, não. Deixa eu fechar. Eu não tenho, né? Pronto, tirou. Eu não tenho, né? Isso aí, gente, muito bem. Você desprendeu e tirou. Esse aqui vai servir para comer com sachê. Olha, soltaram o arame. Essa varetinha, tá? Quem tá com a varetinha na mão pode me entregar, que não vai ter utilidade. Essa varetinha aqui, né? Obrigado. Obrigado. O araminho, agora fora. Põe no bolso e recicla. Ó, agora, gente, seguinte. Vocês vão pegar o vaso, tá? E vão dar uma amassadinha de leve nele para soltar as raízes. Amassa um pouquinho o vaso para soltar as raízes. Tá? Dá uma amassadinha. Aperta dentro delicadamente. Aí, depois que vocês amassaram, tá? Vocês podem segurar a planta bem no pezinho dela, tá? Já quase nas raízes, e puxar do vaso, retirar do vaso. Pode tirar, sem medo, tá? Só que é o seguinte, aí é o seguinte, ó, eu vou deixar a caixa pra vocês. Conseguiu, Arlete? Consegui. Espera aí que nós vamos passar. Ó, gente, tem uma caixa de papelão aqui no meio para vocês darem uma chacoalhadinha na planta e jogar o substrato aqui dentro. Tá? Agora a gente pode Pode jogar o vaso aqui dentro também da caixa. Tá? Agora pode bater ela nessa caixa. Pode bater. Pode bater. Isso. Lá na casa. Tirar o excesso, tá? Fora do vaso. Tirem só o excesso, tá? Deixa eu chacoalhar ela.
percebam que algumas delas, tá? Elas têm um pouquinho de musgo. Algumas delas têm um pouquinho de musgo no meio da raiz dela. Esse musgo é bom ficar, tá? Um pouquinho só, tá? Aí ficou musgo, ótimo, ficou jóia. Aqui o seu ficou bom, ótimo, muito bom, gente. Legal. Agora, gente, a gente vai fazer o seguinte, tá? Todo mundo tá com a sua orquídea na mão. Vocês têm a juta, a telinha, tá? Saquinho de batata, isso aí, tá? Ó, nós vamos distribuir para vocês barbante agora, tá bom? Tá? Eu vou só distribuir os barbantes, tá? Essa raiz vai ficar na árvore? Vai. Ó, tem uma coisa, tá? Eu tô vendo que tem gente já embrulhando a raiz com a telinha de juta. Não pode. Não, porque senão, como é que ela vai grudar na árvore se ela estiver embrulhada? Vocês vão primeiro amarrar, depois colocar a telinha e terminar passando o barbante por cima da juta. A juta, ela é só um acabamento, uma fraldinha, um acabamento bem delicado para ela. Gente, foi jogar água, né? Barbante de algodão. Esse que faz crochê pra Isso aqui era um tapete. Aqui, ó. Aqui tá faltando barbante. Ó, acho que o pessoal aqui não tem, precisa de uma tesoura. Eu acho que é no muque. Vai no muque. Vai no muque. Eu trouxe eu comprei pra fazer um tapete lá e desisti que eu não recebi. Olha só, tudo é reciclado. Isso aqui era um tapete de quase 1,5 metro de diâmetro. Mas o tapete ia pro lixo, o barbante, ó. Olha que qualidade legal. Você não sabe qual é o Wi-Fi daqui não, né? Será que não consegue? Bom, todo mundo tem barbante? Sim! Legal. Agora, colegas, o que a gente vai fazer agora vai precisar de uma ajudinha de alguém, tá? Uma ajudinha de alguém, porque esse barbante a gente vai fazer dar uma laçada e prender a raiz da orquídea. Uma laçada comum, tá? Só para as duas pontas ficarem livres e você não ter que segurar a orquídea. Você vai segurar as duas pontas. Tá? Você vai segurar as duas pontas do barbante, não vai precisar segurar a orquídea. Então é só dar um lacinho, um nó comum, tá? Vocês vão precisar de ajuda de alguém. É só fazer, ó, os voluntários e os acompanhantes. Querem ajuda? Eu quero. Pra dar o laço aqui. Tá? Deixa só ver como é. Isso, muito bem. Tá? Só para você livrar sua mão. Só puxar. Aí segura de novo. Ó, gente, desse jeito aqui, ó. Ó, quem tá ajudando vai ficar desse jeito aqui. Fica desse jeito aqui, ó. Tá? Ó, Mi, vai ficar desse jeito. Ó, colegas, isso, vai deixar assim, ó. Você não vai precisar segurar a orquídea. Segura só o barbante. Não, tá ótimo, é isso mesmo. Agora pega o outro lado dela. Dá um nome. Só tira que tem uma folha no meio, senão você vai arrancar a folha. Já estão amarradas na árvore, tá? Vocês apalpando, vamos ver como é que ela fica no final. Tá? Deixa eu ver aqui.
Isso, vai arrumar certinho por fora dela. Aí, tá vendo? Sente ela, pega na madeira da árvore, isso, pega, sente como é que ela tá. Eu vou amarrar o negócio isso, muito bem. Ai, caiu Pode deixar que eu pego. Sente, pega a árvore, como se fosse uma pessoa que você tá cumprimentando. Mas aqui ela já tá ela já tá quietinha. Será que ela tá se acomodando pra começar? E essa que sua, olha, você vai conseguir ver como é que ela fica. Vai apalpando ela. E nós vamos escolher uma outra árvore. Põe a mão especialmente aqui embaixo, ó. Pode ser mais, mas se essa daqui é a roxinha. Aqui é a tela, tá? E ela tá cobrindo a raiz dela. Tá vendo? Eu posso cobrir a raiz dela. Isso, o importante é isso. Tem que cobrir a raiz dela. Porque senão ela não fica, fica desprotegida. Tá? E você viu que a folha fica pra cima. O pessoal já... Tá, o pessoal já apalpou. na madeira, por aí. Então você já pode passar. Pode, quer ajuda? Aqui já dá. Peraí que eu arrumo pra você. Você perdeu? Eu acho que eu perdi o meu paninho. Ótimo. Cadê o paninho? Aperta bem, viu? Aperta bem, sem dó, viu? Pode passar bastante, vai longe na raiz dela. Você pegou? Já amarrou sem a tela. Tá lindo. Vou dar uma assim. Pronto. Deixa eu sentir agora, ó. Sente ela. Sente a flor lá em cima. Cheira ela. Dê um beijo. Tchau, Belinha. Eu vou trazer outro barbante. Vai precisar. Pra prender ela aqui, senão vai caindo, né? Você vai lá, você vou pegar ela comigo. Obrigado. Ela ficou com a cor pra cima, sabe? Bonito igual ele. Não tem a cor dela, todas milhões. E a branquinha? É, todas são uma mãe. Essa daqui é a que chama de rasminho, manga, dessa árvore. Eu tô perguntando só por quê? Eu sou baixinho. Aí, tá aqui do lado. Nossa, velho, aqui Eu vou prender com força, sem dó. Peraí. Essa peninha pra proteger ela, né? É. Ih, acabou a... Vem dar o Aí vai precisar mais atrás de barbante que deu César, aqui na árvore, tem alguma... Vem aqui pertinho da árvore aqui. Tem alguma recomendação do melhor lugar na árvore para fixar? Tem sim.
As melhores recomendações são onde já tem musgo, onde tem uma mancha mais escura, porque é indicativo de onde a água da chuva desce e ela traz os nutrientes para a planta. Então ela escolheu um lugar legal. Então pode você... colocar mais barbante. Até porque, ó, vai ficar frouxo aqui, ó. Pode pegar mais. Tem que ver aqui então os rolinhos. Então você vai sempre olhar o caminho da água na árvore. Sim, sim. Aqui eu tô olhando onde o pessoal tá amarrando para ver se tá tudo ok, né? Como não tem, o pessoal não tem essa experiência, né? Eu estou dando uma olhadinha para ver se tá no local adequado. Por enquanto tá tudo em ordem, tá tudo sob controle. O senhor tá precisando de ajuda aí agora, né? Falta barbante, é verdade. Vai ficar legal, hein? Não, tem que sentar. Só que tem uma mangueira ótima. Bonita, né? Peraí. Oi, tudo bem? Então eu queria te dizer que eu estou participando de um evento aqui na URDV, Unidade de Reabilitação para Deficientes Visuais. Estou aqui plantando uma orquídea. Então eu queria que você observasse que essa daqui é a que eu plantei. E essa daqui eu dedico para você, né? Pela sua dedicação, pela sua ajuda, pela sua torcida para que esse projeto vá para frente. Um abraço, viu? Fala pra gente aí que tá assistindo você aí. Pode perguntar pra ela? Faz um comentário da sua sensação de estar plantando. Não, eu sou franca a dizer, eu nunca havia plantado uma flor antes, tá? Eu tenho 54 anos, é a primeira vez que eu planto uma flor, né? E eu gostei muito da experiência, de saber que ela vai brotar, que ela vai crescer e que ela vai se juntar aqui nessa árvore. Então eu fiquei muito feliz. No caso você, qual que é a deficiência 100%, não? Não, eu tenho baixa visão severa. Ah, sim, consegue ver bem então? Não. Não, é meio retorcida a minha visão. Tá certo, mas deixa um incentivo aí, uma palavra de incentivo pro pessoal fazer isso também? Para conservar a natureza, né, e que todos são capazes, né? Todo mundo pode contribuir pela natureza, contribuir pelo meio ambiente, contribuir pelo bem-estar de todos, né? Porque a natureza é o bem-estar de todos. Obrigado. Nada. Depois vamos fazer... Ah, você viu o filme? Eu tirei foto só. Peraí que eu vou filmar então. Uma experiência, como é que se planta orquídea numa árvore. Aê! Que legal, valeu! Pronto. Mais. Aê! Fala um pouquinho da experiência e o e aí você coloca a mão na plantinha. Eu tive a primeira experiência que foi legal. Eu não conhecia nada, apesar de ser deficiente de nascença, né? Então foi muito bom para a minha primeira. A segunda foi melhor ainda que hoje. Essa é a sua plantinha? É, que você dá tudo aqui. Essa é a sua orquídea. Gostou? Obrigada, viu? Ficou feliz em plantar uma mudinha? Eu plantei duas, né? Plantei a primeira e a segunda hoje. Ah, já plantou duas? A segunda hoje, pô. A primeira vez eu tava aí. Você consegue sentir o cheiro dela aí? O cheiro? Parabéns, viu? Ó, quem tá amarrando aqui é ela, mas vai ficar como se fosse pra mim aqui. Como a gente sempre tem que filmar, é assim mesmo.
Vamos lá, que as duas aqui, ó. Ô, mas você As também duas. tinha que aparecer junto com a gente. A vida é assim mesmo. Tá aí, fica como se fosse pra gente. Você fica carregando isso aí, todo mundo correndo atrás de barbante. Então, primeiro, eu vou pedir pra vocês falarem alguma palavra, ou a escola, alguma coisa. Amor, verdade, paixão. Consegue? Vamos lá? Vamos pra aí? Vamos lá. 1, 2, 3. Sucesso! Mas bem mais animado esse sucesso aí. Ou alegria, vocês não acham melhor? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Alegria! Vamos lá, vocês escolhem. Alegria ou sucesso? Alegria, viver, sucesso. O que vocês preferem? Viver? Então vamos lá. Viver, hein? 1, 2, 3... Viver! Mais animado. Não, esse viver tá muito xoxo. Vamos lá. 1, 2, 3... Viver! Aí, as palmas pra vocês aí, né? Legal. Valeu, pessoal. Vamos embora.